Bom, na aula de hoje vamos abordar os assuntos, de espermatogênese e oogênese. Então, vamos falar um pouquinho sobre gametogênese e meiose, que são a base para entender esses dois processos, e também vamos abordar foliculogênese e o ciclo menstrual. Quando a gente fala de gametogênese, o que é? É a formação, é o processo de formação e desenvolvimento de células germinativas especializadas. E quais são essas células? São os gametas. Os gametas, a gente sabe que temos dois tipos, né? O masculino e o feminino. O masculino seriam os dos espermatozoides e o feminino, os oócitos. Esse processo ele vai preparar essas células para a fecundação. E ele vai ser dividido em dois, né? Um que acontece nos homens e um que acontece nas mulheres. Então, nos homens, espermatogênese e nas mulheres, oogênese. E esse processo de gametogênese, ele vai depender da meiose. Por quê? Porque esses gametas, eles são células haploides, ou seja, são células que têm metade do número de cromossomos do que nós encontramos, por exemplo, nas nossas células somáticas, nas nossas células do corpo, que são diploide. Então, eles vão passar pelo processo de meiose, que tem o quê? Duas divisões. A primeira, que é reducional, e a segunda, que é equacional. Então, o que acontece? Uma célula-mãe diploide, ela vai dividir, ela vai se passar pela primeira divisão meiótica, que é reducional, e vai se dividir, vai dar origem a duas células filhas. E essas células filhas, elas vão ser haploide, elas vão ter a metade do número de cromossomos que a célula-mãe tinha. Então, vocês podem ver que a célula-mãe era diploide e as células filhas, cada uma ficou haploide. Depois, a gente vai passar pela segunda divisão meiótica, que é equacional. Então, essas células filhas aqui, elas vão passar por essa divisão e vão dar origem a cada uma, né? Vai dar origem a duas células filhas que também vão ser haploides, tá? Ó, essa é haploide e essa também é haploide. Essa é haploide e essa também é haploide. Então, no final, vamos ter 4 células filhas haploides e essas células serão os gametas. Então, se na célula-mãe a gente tinha 46 cromossomos, nos gametas a gente vai ter o quê? 23 cromossomos, porque aqui passou por um processo reducional. Essa meiose ela é importante por quê? Porque ela evita a duplicação do número de cromossomos a cada geração, justamente por conta desse processo aqui reducional, e ela também garante a variabilidade genética, porque lá no processo da prófase, né, da prófase 1, da meiose 1, vai haver o que chamamos de crossing over, que é a troca de material genético. Então, entrando agora no assunto de espermatogênese, é um processo que ele requer 2 meses para ser concluído e continua ao longo da vida reprodutiva do homem. E eu já vou explicar o porquê. Ele vai iniciar na vida intrauterina, tá? Então, a gente tem aqui o órgão, né, o sistema reprodutor masculino, e temos os testículos. Os testículos, eles têm no seu interior túbulos seminíferos que estão ali enroladinhos, e esses túbulos seminíferos, eles vão se conectar aqui com o epidídimo, né? Os túbulos seminíferos vai haver a produção dos espermatozoides e eles vão, quando estiverem prontos, vão sair aqui e vão ser armazenados no epidídimo, tudo bem? Então, o que acontece, né? O testículo, quando ele está lá no desenvolvimento, surgindo, células germinativas vão migrar para lá, especificamente para os túbulos seminíferos. Então, células germinativas vão migrar para os túbulos seminíferos, quando eles estiverem no processo de desenvolvimento, e vão realizar, ao chegar, mitoses, muitas mitoses, para dar origem a novas células. E quais são essas novas células? São as espermatogônias, tá? Então, as espermatogônias, elas podem ser de 2 tipos, elas são de 2 tipos. Do tipo A,
que são células-tronco, que vão sofrer mitose também para gerar o quê? Novas espermatogônias, e a do tipo B, que vai ser realmente uma espermatogônia em si, e ela vai passar por todo esse processo de espermatogênese. Então, eu falei que essa do tipo A, ela vai dar origem a novas espermatogônias, e é por isso que faz, esse processo continuar ao longo da vida reprodutiva do homem, de toda a vida reprodutiva, né? Por quê? Porque sempre vão estar sendo geradas essas células que vão seguir esse processo todo, tudo bem? Então, focando agora na célula do tipo B. Elas vão passar, por esse processo de espermatogênese para gerar os espermatozoides. Então, elas vão ficar quiescentes, ou seja, paradinhas ali no túbulo seminífero dos testículos durante o período fetal e pós-natal. E quando que vai haver uma diferenciação dessa etapa, né? Lá na puberdade. Por quê? Na puberdade, elas vão aumentar de número através de muitas divisões mitóticas. Então, muitas divisões equacionais, tá? Que eu não falei aqui, mas essa etapa, essa segunda divisão meiótica, né, que é equacional, ela é muito similar à mitose. Então, aqui, essas espermatogônias, elas vão sofrer mitose para crescerem, para terem mais quantidades. E depois elas vão crescer, vão sofrer modificações e vão se transformar em quê? No espermatócito primário. Esses espermatócitos primários são as maiores células desse processo. E cada um deles vai sofrer o quê? A primeira divisão meiótica, tá? A primeira divisão meiótica é o quê? Reducional. Então vai formar duas novas células que têm metade do número de cromossomos dessas. Se essa era diploide, essas aqui vão ser o quê? Haploides. Então, elas também vão ter metade do tamanho. E elas são conhecidas como espermatócitos secundários, tá? Esses espermatócitos secundários, eles vão passar depois pelo quê? Segunda divisão meiótica. Então, essa segunda divisão é equacional. Eles já eram células haploides. Então, as células que eles vão originar também vão ser haploides. E cada uma dessas células aqui vai originar duas novas células filhas. Então, no final, a gente vai ter 4 células filhas haploides, que também vão ter metade do tamanho dessas, tá? E como são chamadas? São chamadas de espermátides. E essas já são os espermatozoides? Não. Essas espermátides, elas vão passar por um processo chamado espermiogênese para serem transformadas em espermatozoides. Então, o que vai acontecer nesse processo? O núcleo vai se condensar, os centríolos, eles vão dar origem ao flagelo, que vai permitir a locomoção desse espermatozoide. A gente vai ter aqui mitocôndrias que vão se concentrar na região intermediária para gerar ATP e dar energia para esse flagelo se movimentar. E vamos ter também o quê? O complexo de Golgi, ou a região de Golgi, que vai dar origem ao acrossoma. Ó, o acrossoma, ele é o quê? Ele é meio como se fosse um capacete que vai estar ali na cabeça do espermatozoide. E esse acrossoma, ele vai ter muitas enzimas digestivas que vão ser muito importantes no processo de fecundação. Além disso, também vai ter uma perda um pouco do citoplasma, que vai sair em forma de citoplasma residual, tá? Então, a gente vê aqui que a espermátide, ela é bem diferente do espermatozoide final. E aí, quando esse espermatozoide ele estiver pronto, ele vai lá para o centro, para o lúmen do túbulo seminífero. Por quê? Porque a partir daí ele vai sair
por aquele canal, ó. Ele vai vir aqui, ó, vai sair por esses canais e ele vai chegar onde? No epidídimo, onde ele vai ficar armazenado. E vai ocorrer também a maturação. Tudo bem? Então, aqui no túbulo seminífero, a gente tem as espermatogônias, as células iniciais ali na base. Vamos ter os espermatócitos primários, que são as maiores células, como eu havia falado. O espermatócito secundário, que aqui ele está aparecendo com flagelo, mas ele não tem flagelo. O que passa pelo processo de espermiogênese é a espermátide, tá? Então aqui o desenho está errado. As espermátides, elas aqui já estão em processo de espermiogênese, né, de transformação, então ela já tem o flagelo. E a gente tem os espermatozoides já no centro do lúmen dos túbulos seminíferos, porque eles vão lá para o epidídimo. E a gente tem, eu vou dar um destaque para duas células que são muito importantes, que são a de Sertoli e a de Leydig. A de Sertoli, ela vai estar aqui entre essas células, porque ela vai ser uma célula de sustentação. Ela vai nutrir, sustentar e vai dar origem a uma barreira hematotesticular. E o que essa barreira faz? É uma estrutura que vai separar os túbulos seminíferos da corrente sanguínea. E qual a importância nisso, né? No sangue a gente pode ter impurezas. E se essas impurezas elas passarem para dentro do túbulo seminífero, vai acabar prejudicando, contaminando os espermatozoides. Então, as células de Sertoli, elas favorecem que o espermatozoide ele seja um espermatozoide saudável. E a gente tem as células de Leydig, ou células intersticiais, que vão ser responsáveis por secretar o hormônio testosterona, que vai ser muito importante. Então, quando a gente vai para a regulação hormonal, o que acontece? A gente tem aqui os neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, e esses neurônios, eles vão fazer a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina. Ó, hormônio liberador de gonadotrofina. E qual o papel desse hormônio? Ele vai estimular a adenipófise a secretar gonadotrofinas, ou seja, hormônios. Tudo bem? Quais são os hormônios que a adenipófise vai secretar? O LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH, o hormônio folículo estimulante. E como é que esse hormônio aqui, liberador de gonadotrofina, ele vai chegar até a adenipófise? Através do sistema hipotalâmico e hipofisário. Hipotalâmico, porque ele sai do hipotálamo, hipofisário, porque ele vai para a adenipófise. Tudo bem? Então, depois que esses hormônios eles são secretados, qual o papel deles? O LH, ele vai atuar na célula de Leydig e vai estimular o quê? A produção de testosterona. Por quê? Testosterona, ela vai ser realmente produzida por essa célula. E o que a testosterona vai fazer? Ela vai desencadear os efeitos androgênicos. Ai, calma aí, passou. Os efeitos androgênicos, que são os efeitos sexuais secundários, tá? Então, além disso, ela também vai influenciar nos efeitos comportamentais. Então, a testosterona, ela vai ter um papel também de feedback negativo. Mas eu vou explicar primeiro o papel do FSH e depois a gente volta para o controle, tudo bem? Então, o FSH, ele vai fazer o quê? Ele vai agir na célula de Sertoli. E como essa célula, ela promove sustentação, nutrição daquelas outras células que vão participar do processo de espermatogênese, o FSH, ele vai fazer, né, vai estimular o crescimento das células, né? Então, vai também estimular a secreção, né, secreção de fatores que vão promover
a espermatogênese, tudo bem? Então, além de estimular o crescimento daquelas células que estão ali dentro do túbulo seminífero, vão também acabar estimulando a espermatogênese juntamente com a testosterona, tá? E aí a gente vai para o papel de controle, o feedback, né? Então a testosterona exerce o feedback negativo, que é o quê? Quando ela tá alta, ela consegue inibir tanto o hipotálamo quanto a adrenipófise. Por quê? Tô em nível alto, preciso de um controle, precisa dar uma parada. Então eu vou lá no hipotálamo primeiro. O hipotálamo, ele faz o que mesmo? Ele secreta o hormônio liberador de gonadotrofina. Então, e esse hormônio ele faz o quê? Ele vai estimular a adrenipófise a produzir LH e FSH. Se eu estou bloqueando a atividade do hipotálamo, que é liberar o hormônio inicial aqui, ele não vai liberar. E se esse hormônio não está sendo liberado, como é que a adrenipófise vai ser estimulada a secretar LH e FSH? Não vai. Então, por isso que a testosterona ela vai inibir tanto o hipotálamo quanto a adrenipófise. Tudo bem? E aí depois a gente vai ter também a inibina aqui, que vai realizar um feedback local específico. A inibina ela é uma glicoproteína produzida pela célula de Sertoli. E ela vai atuar diretamente onde? Na adrenipófise, inibindo a secreção de FSH. Então, quando a espermatogênese, né, ela está diminuída, os níveis de inibina vão cair, vão estar bem baixos, para não influenciar na produção de FSH, porque o FSH ele estimula, ele aumenta essa espermatogênese. Mas quando a espermatogênese está num nível muito alto, precisa parar um pouco a produção de espermatozoide, o que vai acontecer? A célula de Sertoli ela vai aumentar a secreção de inibina, a inibina vai lá para a adrenipófise e vai fazer com que a produção de FSH seja inibida. Então, não vai haver produção de FSH, o que vai ajudar a regular essa produção, tudo bem? Estamos agora indo para oogênese. A oogênese, ela vai também ter início na vida intrauterina, porém, ela vai dar uma pausa e vai continuar lá na puberdade. E, diferentemente da espermatogênese, o que acontece? Ela vai ter um término. E esse término é quando? Na menopausa. Por quê? A mulher, ela vai nascer, né? O recém-nascido, ele vai nascer com até 2 milhões de oócitos primários, que eu já vou explicar o que é, tá? E na infância vai haver a regressão desses oócitos. Na puberdade, vão ter no máximo 40 mil permanecendo. E apenas 400 desses ócitos, eles vão amadurecer em ócitos secundários e vão estar prontos ali para ser expelidos durante a ovulação, tá? Então, vamos ver como é que ocorre esse processo. A oogênese, ela vai acontecer nos ovários, durante a vida intrauterina, tá? Começar, né, durante a vida intrauterina. Então, com o surgimento e desenvolvimento dos ovários, células germinativas vão migrar para lá, tá? Vão migrar para lá e vão sofrer sucessivas mitoses para dar origem a novas células. Essas novas células são quem? As oogônias ou ovogônias. E essas células, elas não vão ser do tipo A e do tipo B como na espermatogênese, tá? Elas vão ser apenas de um único tipo, tudo bem? Isso também é um dos fatores que faz com que a oogênese ela tenha um término na menopausa, porque não vão estar surgindo novas oogônias para continuar esse processo, tá? A mulher, ela já nasce com todos os seus
ovócitos, tudo bem? Então, essas oogônias, elas vão passar por um processo de crescimento, vão aumentar de tamanho e vão dar origem aos ovócitos primários. Esses ovócitos primários, eles vão ser envolvidos por células foliculares formando o folículo ovariano primordial. Eu vou falar um pouquinho mais para frente da evolução, como é que ocorre essa formação desses folículos, tá? Mas só gravem que tem células foliculares aqui envolvendo esse ovócito. E aí, esse ovócito primário, ainda na vida intrauterina, ele vai iniciar a meiose 1. Só que essa meiose 1, ela vai ser interrompida na prófase 1. Então, realiza a primeira etapa da meiose, só que é interrompida na prófase 1. E quando que essa meiose, esse processo inicial, né, vai terminar? Apenas quando a mulher nasce e atinge a puberdade. Então, nasceu, atinge a puberdade, completa a meiose e vai haver a formação do ovócito secundário e do primeiro corpúsculo polar. Esse processo de completar a meiose 1 na puberdade vai ser devido a sinais químicos que vão vir aqui estimular esse ovócito, tudo bem? Então, deu origem aqui ao ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele vai ser uma célula muito pequena e ele não vai ter forças para se manter, se desenvolver. Então, ele vai passar por um processo chamado atresia. Ele vai reduzir de tamanho até ser degenerado, tá? E o ovócito 2, ele vai seguir. Então, ele vai passar pela segunda etapa da meiose, que é o quê? Meiose 2. Só que vai ser interrompida na metáfase, tá? Também vai ser interrompida, só que dessa vez na metáfase. E o que vai ocorrer? Só vai haver a conclusão dessa etapa se houver fecundação. Então, houve fecundação, meiose 2 concluída e vai haver a liberação do segundo corpúsculo polar. Só que esse corpúsculo polar, ele também vai sofrer atresia e vai ser degenerado, tá? E aí, o ovócito, ele vai ficar esperando, né? Vamos dizer assim. Quando ele tá aqui parado, na metáfase 2, ele vai estar esperando para que ocorra a fecundação. Então, ele vai ficar repousando nos ovários, vai passar por um processo de maturação que vai ser o quê? O surgimento de mais camadas de células foliculares que vai formar a coroa radiata, a corona radiata, e vai surgir também a zona pelúcida, que são uma camada de glicoproteínas. E essas estruturas, elas vão proteger o ovócito quando vai ser liberado na ovulação, tá? E vão ter um papel essencial, vamos dizer assim, lá na fecundação também. Então, quando a gente fala de regulação hormonal, os neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, eles vão liberar o hormônio liberador de gonadotrofina, como a gente já viu no processo anterior, tá? E esse hormônio, ele vai chegar pelo sistema porto-hipotalâmico hipofisário até a adenipófise. Então, chegou aqui até a adenipófise e essa vai estimular o quê? Esse hormônio vai estimular o quê nela? A produção de LH e FSH, dos dois hormônios. LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. E o LH, ele vai agir lá na célula de Teca e o FSH, ele vai agir na célula da granulosa. Essas duas células são células de recobrimento, envolvimento. Então, a célula da granulosa, ela vai envolver o ovócito. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem células foliculares ali envolvendo? Então, as células da granulosa, elas vão envolver esse ovócito e as células da teca são células mais externas que vão envolver tanto esse ovócito quanto essas células da granulosa, tá ok? Então, vamos lá. FSH.
vai atuar nas células da granulosa e vai estimular o quê? O crescimento dos folículos ovarianos. Vai aumentar também a produção da enzima aromatase, que é uma enzima que converte androgênios em estrogênio. Estrogênio é um dos principais os principais hormônios que estão ali na mulher, tudo bem? Um dos principais. E qual é o principal que vai estar ali sendo convertido? O estradiol, tá? Então, eu já vou explicar mais ou menos como é que ocorre essa transferência aqui de androgênio para estradiol. Então, FSH estimula o crescimento dos folículos, vai aumentar essa produção da enzima aromatase e vai estimular também a secreção de inibina e ativina. E a inibina e ativina, elas vão regular a secreção de FSH pela adenipófise. Mais para frente eu vou explicar como é que funciona. O LH, ele vai atuar onde? Nas células de Teca. E vai estimular essas células de Teca a produzirem quem? Os androgênios, tá? Que vão se difundir para as células da granulosa. Chegou aqui nas células da granulosa, a enzima aromatase, que o FSH estimula a produção, a enzima aromatase, ela vai converter esses androgênios em estrogênios, né? Principalmente estradiol. E ela também, o LH, ele também vai induzir a produção de progestágenos, né? Progesterona e outros similares, tá? Então, vai induzir também a ovulação e vai formar o corpo lúteo após a liberação do ovócito. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui os papéis. LH estimula a célula de Teca a produzir androgênio. Produziu androgênio, a aromatase vai converter em estradiol, estrogênio, tá? LH também faz o quê? É responsável por induzir a ovulação e formar o corpo lúteo após a liberação do ovócito. E ele também ajuda na produção do quê? De progesterona, tá? Então, o estrogênio, que é produzido por essas células da granulosa, eles vão estimular o quê? Crescimento do endométrio, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que nem também a testosterona faz, né, nos homens, o estrogênio ele vai fazer. Ele vai também influenciar nos efeitos comportamentais, tudo bem? E a progesterona, ela vai ser produzida, né, vai ter um estímulo do LH para a produção, mas ela vai ser produzida principalmente pelo corpo lúteo, após a evolução, né, e vai preparar o endométrio para a implantação e vai ajudar a manter a gravidez inicial, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do controle do feedback negativo e positivo. A gente tem o feedback negativo, que é um controle mais inibitório, feito pelo estrogênio e pela progesterona, que em níveis mais altos, eles vão fazer o quê? Vão inibir a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, LH e FSH. Então, eles vão agir inibindo o quê? Hipotálamo e adenipófise. Assim como fez a testosterona. Então, tá em nível alto, tanto estrogênio como progesterona vão inibir hipotálamo e adenipófise. Tá em nível baixo, vai estimular a produção, né? Não vai inibir, vai estimular a produção do hormônio liberador de gonadotrofina, LH e FSH. Tudo bem? E a gente tem também a inibina. A inibina, ela é produzida, na realidade, pela célula da granulosa.
tá? E essa inibina, ela vai fazer o quê? Ela vai atuar especificamente na adenipófise. O que ela vai promover? A inibição da adenipófise, então ela não vai produzir FSH, tá? Ela pode continuar produzindo LH, mas ela não vai liberar FSH. E isso vai evitar o quê? A estimulação excessiva e o regulamento do crescimento de apenas um folículo dominante por ciclo. E esse folículo dominante vai ser o que vai sair ali, ser expelido durante a ovulação, tudo bem? Então a inibina tem esse papel de controle local específico. E a gente tem um feedback positivo. Quando esse folículo dominante que está ali sendo produzido, né, está pronto, está amadurecido e pronto para liberação, os níveis de estradiol eles vão ficar altos por tempo suficiente para estimular quem? Então, o estradiol ele vai ficar alto para estimular tanto o hipotálamo quanto a hipófise, em vez de inibir. Então, o folículo está ali pronto para ser expelido, está maduro. Estradiol está em nível muito alto. Vai lá no hipotálamo e vai lá na adenipófise para estimular esses dois locais. Estimulou esses dois locais, eles vão exercer sua função. Então, hipotálamo vai liberar bastante hormônio liberador de gonadotrofina e esse hormônio ele vai estimular a adenipófise a liberar bastante LH e FSH, tá? Mas principalmente LH. Então vai ter um pico de LH. Esse é um feedback positivo. Então vai ter um pico de LH e esse LH ele vai ser responsável por estimular a ovulação. Tudo bem? Então, folículo tá ali pronto. Estrogênio nas alturas. Vou lá no hipotálamo e vou falar para ele produzir muito hormônio liberador de gonadotrofina. Produz muito. Esse hormônio ele vai exercer sua função de estimular a adenipófise e a liberar as gonadotrofinas, certo? Os hormônios. Então, a adenipófise ela vai liberar muito LH. Vai ter um pico de LH. E esse pico vai fazer com que esse folículo ele seja liberado na ovulação, tá? E a gente tem, como eu falei, né, o papel aqui da inibina, que já falei como funciona a sua regulação local. E a gente também tem a ativina. A ativina, ela também vai ser produzida pela célula granulosa, mas ela vai agir de forma totalmente oposta à inibina. Enquanto a inibina vai inibir a produção de FSH, a ativina vai estimular a produção de FSH. Então, essas duas elas vão atuar como reguladores finos do controle local da foliculogênese. A foliculogênese é a maturação dos folículos, tudo bem? Então, aqui a gente termina essa parte de regulação hormonal e vamos para a foliculogênese. Então, o que acontece? A gente tem aqui, começa pelo folículo primordial, que ele vai estar presente desde o nascimento da mulher, como eu já havia falado. A mulher nasce com todos os seus folículos primordiais. Então, ele vai ser o estoque de óvulos da mulher. Ele é um óvulo imaturo que vai ser rodeado por uma camada de células foliculares achatadas, tá? Não vai ter muita influência hormonal ativa nesse período, não. E vai estar em repouso até o recrutamento. Quando há o recrutamento, já é aqui no folículo primário. Então, ele foi recrutado e vai acontecer o quê? O crescimento inicial do oócito e proliferação das células da granulosa. Aqui a gente já tinha, né, essas células foliculares mais achatadinhas, e aqui começa a se proliferar essas células, formando as células da granulosa, tudo bem? É o início também, onde ocorre o início da formação da zona pelúcida, tá? Então aqui a gente consegue ver mais certinho a formação da zona pelúcida, como ela já é formada, mas aqui a gente começa essa produção. E também inicia a produção de estrogênio
por essas células da granulosa, né? Só que em pequenas quantidades, tudo bem? Então, depois a gente passa para a fase de folículo pré-antral. O que ocorre aqui? Muitas camadas da célula da granulosa, então vai haver ainda essa continuidade, né, da proliferação dessas células da granulosa. Vamos ter essa zona pelúcida evidente e vai começar a aparecer a teca, a zona da teca, tudo bem? Que são aquelas células, só que vão estar mais externas, tá? Vai dar para ver melhor aqui no folículo antral, que essa célula da teca, ela vai se diferenciar em interna, que vai estar mais próxima ali, e a externa, que vai estar realmente mais distante do ovócito, né, do folículo, tudo bem? Então, aqui nesse folículo pré-antral, a gente também vai ter, continuando, né, essa liberação de estrogênio, mas ainda em quantidades pequenas, vamos dizer assim. Depois a gente passa para o folículo secundário, o folículo antral, onde a gente já vai haver a formação do antro. O antro é essa cavidade cheia de líquido. Aqui a gente vê que começa a ter essa formação. E aqui realmente o antro ele já está bem evidente, tudo bem? Vai ter uma produção crescente do estradiol pelas células da granulosa e também por essa teca interna, tudo bem? Que eu falei que ela é dividida, né, em interna e externa. Então a interna ela também vai ajudar nessa produção de estradiol. E o FSH, ele vai continuar estimulando, vai agir aqui estimulando o crescimento folicular dessas células foliculares e da produção do estrogênio, tudo bem? Então, vai ter muitas células da granulosa e uma teca já mais espessa. Depois a gente passa para o folículo pré-ovulatório, que é o folículo maduro, ou também chamado de folículo de Graaff, tá? Então, aqui o folículo ele já é chamado de dominante. É um folículo, tem essa seleção do folículo que está maduro, que geralmente é apenas um, tá? Que vai ser liberado. Vai haver aqui, nesse estado aqui, produção máxima de estradiol. Lembra que eu falei aqui do feedback positivo? Então, nesse período aqui que o folículo está maduro, vai haver a produção máxima de estradiol. Produção máxima vai fazer o quê? Estimular hipotálamo e adenipófise. Estimulou. Então, a adenipófise ela vai fazer o quê? Pico de LH. E esse pico de LH, ele vai favorecer a ovulação. Então, esse folículo, ele vai ser liberado aqui na ovulação, certo? Aqui a gente pode ver, ó, até a corona radiata, a zona pelúcida, tudo bem? Então, o antro aqui, ele já tá bem grande também. E o oócito, ele vai ser deslocado para a periferia da célula da granuloma, para a periferia, na realidade. Ele vai ser deslocado aqui para a periferia, tudo bem? Ó, dá para ver. Antes ele estava aqui para fora. Agora ele foi deslocado aqui para a periferia. E as células da granulosa, elas vão fazer essa formação, ó, da coroa radiata que eu falei aqui, que dá para ver no período da ovulação, tá? Então, após a ovulação, vai ficar esse folículo aqui remanescente. Esse folículo remanescente, ele vai formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele produz principalmente o quê? Progesterona, mas ele também produz um pouco de estradiol. Então, a progesterona, ela vai manter o endométrio secretor e os vasos sanguíneos estáveis, fazendo com que ali seja um local preparado já para implantação. Tudo bem? Então, o estradiol, como eu falei, ele continua elevado, mas em menor nível do que aqui quando houve o pico pré-ovulatório, tudo bem? Então, onde é que tem maior produção de estradiol? Folículo pré-ovulatório.
onde é que tem a maior produção de progesterona? Corpo lúteo. E aí, se não houver a gravidez, esse corpo lúteo, o que vai acontecer com ele? Vai perder vascularização, as células vão sofrer apoptose e ele vai diminuindo de tamanho até se degenerar. Quando o corpo lúteo se degenera, vai ter a formação do corpo albicante. Esse corpo albicante foi até uma dúvida que surgiu na aula, né? Ele vai ficar realmente com uma pequena cicatriz branca no ovário, tudo bem? Então, à medida que esse corpo lúteo degenera, vai haver também uma queda de progesterona e estradiol. Houve essa queda de progesterona e estradiol, a gente vai ter a fase da menstruação, tá? Então, acho que ficou um pouco mais claro do que ficou na aula, né? De como funciona a foliculogênese. E aí a gente vai para o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele geralmente tem uma duração de 28 dias. E o que ocorre, né? Então, a primeira fase é a menstrual, que eu acabei de falar, que conforme o corpo lúteo está em degeneração, os níveis de progesterona e estradiol, eles vão baixar. Então, eles vão estar aqui bem baixos, né? Dessa degeneração. E vai haver lá no endométrio o quê? Vasoconstrição dos vasos espiralados no endométrio. Vai haver a ruptura e necrose. Também vai haver a apoptose de células da parede do endométrio. Essas células da parede do endométrio são chamadas de estroma, tá? Então, essas células do estroma vão sofrer apoptose e as glândulas endometriais também aqui, ó, vão sendo degeneradas, tá? Então, conforme essas células vão morrendo, esse endométrio ele vai descamando e vai sair em forma do sangramento menstrual. É importante a gente ressaltar que essa descamação ocorre apenas na camada funcional do endométrio. Então, o endométrio ele tem duas camadas, a camada funcional e a camada basal. A camada funcional é a que cresce para que o embrião ele possa se implantar ali. Mas a camada basal, quando ocorre a menstruação, essa descamação do endométrio, ela permanece, tudo bem? Que é o que permite que esse endométrio ele se regenere também. Então, só a camada funcional é perdida. Depois a gente vai para a fase proliferativa. Então, o FSH, ele vai estimular o crescimento folicular. FSH, ele estimula o quê? A liberação, né, a produção de estradiol. Então, esse estradiol, ele vai aumentar para induzir a proliferação de células, a hipertrofia, alongamento das glândulas aqui do endométrio e uma nova vascularização. Então, estradiol aumentou, o que a gente vai ter? Vai ter o reparo e o crescimento do endométrio. Estradiol, ele vai aumentar essa proliferação de células. Então, repara o endométrio que foi perdido aqui na fase menstrual. Tudo bem? Depois a gente vai para a fase de ovulação. Ovulação, a gente tem um pico máximo aqui de estradiol. Lembra? Porque o folículo maduro ele provoca isso. Então, pico máximo de estradiol. Feedback positivo lá no LH, né? Que vai dar o pico de LH. E vai ter a ovulação. Depois a gente vai formar aqui com essa... O que ficou, né? Do folículo, a gente vai formar o corpo lúteo. E vai para a fase secretória. Ou a fase lútea, né? Fase secretória. Corpo lúteo, ele produz muito o que é progesterona. Então, o nível de progesterona vai aumentar, mas o corpo lúteo ele também continua produzindo um nível bom de estradiol, só não tão grande quanto aqui no pico que a gente tem na ovulação, né? Mas continua aqui a produção de estradiol. Então, a progesterona vai estimular as glândulas aqui do endométrio
a secretarem nutrientes para aquele embrião que vai se implantar, para ele que poder se nutrir dali. E vai manter também os vasos espiralados dilatados e íntegros, tá? O estradiol, ele vai ajudar a manter esse endométrio, mas se não houver a fecundação, o que acontece? O corpo lúteo ele vai se degenerar para formar lá o corpo albicante e os níveis de progesterona e estradiol vão cair. Caíram os níveis, a gente volta cá para a fase menstrual, onde vai haver essa vasoconstrição dos vasos, vai haver essa degeneração da camada funcional do endométrio e o sangramento menstrual, tudo bem? Então, basicamente é isso. As referências usadas foram essas, e eu espero que tenha ficado mais claro todo esse processo de como é feito, que eu tenha conseguido sanar as dúvidas que surgiram na aula também, né? Que eu tinha ficado de responder. E muito obrigada pela atenção. Nos vemos na nossa próxima aula.